ao Brasil desde 2010. Desde 2010, um secretário americano de comércio não vem ao Brasil. Naturalmente, com essa proximidade dos presidentes, o presidente Trump e o presidente Bolsonaro, com essa aproximação e, ao mesmo tempo, com a nossa decisão de fazer uma abertura gradual da nossa economia, isso naturalmente é um convite à aproximação comercial. Vocês sabem que desde o começo do governo nós estamos procurando o que a gente chama de um maior grau de integração à economia mundial. Começamos conversando aqui no Sul, com o Mercosul. Obrigado. Fechamos um acordo no Mercosul. Nos deslocamos então para fechar um acordo com a União Europeia. E agora os americanos também querem uma conversa a respeito de uma possível integração com a economia brasileira. Com relação a alguns padrões? Sim, existem todas essas preocupações. Justamente o que está acontecendo é que o Brasil está virando. Quem vai dar mais detalhes para vocês é o Marcos. O Marcos é o nosso secretário de Comércio. E ele foi à Europa, negociou com eles. Então, nós ficamos décadas fora desses grandes acordos comerciais que aconteceram. Então, quando o Brasil anunciou, é a 8ª economia do mundo, anunciou que quer aumentar o seu grau de integração, o que está acontecendo é que a bola está rolando. Agora a bola está rolando, o Brasil entrou em campo. Então vieram os americanos também conversar. O secretário de Comércio, Wilbur Ross, antes de ser o secretário de Comércio, era um homem de negócio, com investimento em várias partes do mundo, um homem que conhece bastante isso. Eu já o conheci do setor privado de 10 anos atrás, de ir a Nova York, conversar sobre investimentos. Então tem sido uma conversa fácil, tem sido uma conversa bastante construtiva. E a orientação dos presidentes, como os dois presidentes querem estar mais próximos, querem integrar suas economias, inclusive não só nos acordos de comércio, mas até a nível também criamos um fórum para CEOs. Já existia o fórum, nós estamos reativando esse fórum para CEOs e com conversa mesmo de fusões de companhias. Quer dizer, isso que aconteceu com a Embraer e com a Boeing, ele mesmo mencionou, falou, o tipo de movimento que nós devíamos estimular, devíamos aproximar empresas americanas, brasileiras, vamos trabalhar juntos, vamos integrar mais. E aí estamos conversando sobre as diversas frentes de comércio. Nós queríamos saber também como é que vão as negociações deles com a China. Ele queria saber como é que vão as nossas negociações com o mercado comum europeu. Dá para conciliar, ministro, os Estados Unidos e a União Europeia? Mas eles demonstraram muita preocupação com esse acordo Mercosul-União Europeia. Sim, não, existe a preocupação, não é preocupação, mas quando você vê o comércio global, durante 10, 20 anos, houve uma integração muito grande da economia global. E recentemente começou a haver esse deslocamento e essa luta comercial, essas guerras comerciais. Mas as economias se integraram bastante. E o Brasil ficou fora. E o Brasil é um mercado potencial muito grande. Então, quando o Brasil mostra interesse em voltar, no momento em que justamente está todo mundo precisando desse tipo de mercado, de conversa a respeito de investimentos, sobre isso, o Brasil está numa posição bastante interessante. Então, eles querem saber como é que nós estamos avançando com os europeus, nós queremos saber como é que está seguindo a negociação dele com os chineses. Então, esse é o tipo de conversa que nós estamos tendo. Ele alertou para perigo de veneno, o presidente agora mesmo falou sobre armadilha nesse acordo com a União Europeia. Existe uma expressão que eles usam que é poison pill, é pílula de veneno, né? Veneno na pílula, que é justamente, às vezes a pessoa parece que está fazendo um acordo com você, mas lá dentro tem uma restrição quanto a padrões, são restrições não tarifárias, né? Às vezes ele fecha um acordo com você, mas diz que se a sua alface não for verdinha, no tom que ele gosta, ela não pode entrar. Então ele está alertando que mas realmente existe isso no acordo com a União Europeia? Não. Existem sempre produtores em cada país que têm o interesse em proteger os seus negócios. E eles acabam forçando sobre as legislaturas as legislações de proteção. Mesmo porque os americanos também colocam. Todo mundo protege. Então, conversamos sobre isso também. Eles têm interesse, por exemplo, em trazer o etanol para cá. E nós temos tecnologia flexível.
que pega a cana-de-açúcar e faz ou o etanol ou o açúcar. Então, para a gente poder abrir, para eles entrarem com etanol, que é muito bom para o Brasil, porque chega aqui com 30%, 40% mais barato do que o nosso etanol, mas, por outro lado, a gente tem que usar a nossa tecnologia flexível e botar o açúcar lá. E aí eles têm um problema do açúcar lá. Então, eles têm que abrir espaço para o nosso açúcar para a gente poder abrir o espaço do etanol. Tudo isso está sendo conversado, está se falando, de cota de açúcar, tudo isso. O volume financeiro desse acordo bilateral? Nós não estamos ainda, nós estamos seguindo, nós conversamos sobre quais seriam, e esses detalhes todos o Marcos vai dar para vocês. Eu estou falando só, o primeiro passo nosso é saber o seguinte: o Brasil tem, por filosofia, uma maior integração. Então, o Brasil fez esse movimento em direção ao Mercosul, fez o mesmo movimento já junto com o Mercosul para a União Europeia e agora está fazendo um movimento com os Estados Unidos. Então, o Brasil está seguindo no caminho de vamos abrir gradualmente a nossa economia e vamos buscar uma maior integração. Então, eles vieram e aí a coisa tem dois níveis. Primeiro, tem esse nível maior de alinhamento estratégico, onde o próprio governo Trump já começa a pensar, em vez de NATO, que é o North Atlantic Treaty Organization, o ATO, o Atlantic Treaty Organization, quer dizer, não é só no norte, é uma aliança também com o sul, de forma que o Brasil, que todo mundo possa participar. Traduzindo, seria uma área de comércio englobando toda a América? Na verdade, uma aliança estratégica, uma coisa até mais profunda que é só aliança comercial, entendeu? Que é o Tratado de Organização do Atlântico Norte. Vocês vão voltar para a ALCA? Não, não é a ALCA não. Existe uma decisão brasileira de maior integração. E essa integração se faz em vários planos. Eu disse, regional, quando a gente alinha o Mercosul, não em torno de uma ideologia, e sim em torno de uma integração competitiva de economia de mercado. Quando a gente procura a Europa, que depois de 20 anos de negociações, consegue em rápido prazo fechar um acordo com eles. Aí os americanos falam, olha, se o Brasil está aberto para negócio e os presidentes se gostam e estão alinhados, vamos conversar também. Por onde a gente começa? Nós estamos indo em todas as direções, todas as dimensões, eu diria assim. O senhor falou em alinhamento estratégico. Eles cobraram um alinhamento com relação à guerra comercial com a China? Não se fala nesses termos, não é assim a conversa. Pela sua conversa. Não existe uma... Não é, a conversa é muito mais a respeito de concepções mesmo. Quais são as concepções, entendeu? Quais são as filosofias e quais são os obstáculos. Então, o que nós gostaríamos? Nós gostaríamos de entrar na OECD e os americanos vão apoiar a nossa candidatura, isso é importante para nós. Eles, por sua vez, gostariam que nós tivéssemos também juntos conversando sobre patentes, sobre licenças, coisas que às vezes com os chineses é mais difícil de conversar. Então nós compreendemos essa linguagem ocidental de pagar royalties, pagar patentes, pagar por franquias. Então existe um nível de aproximação que interessa aos dois lados a gente conversar nesse tema. Por outro lado, nós sabemos também que os chineses são importantes porque compram nossa produção agrícola, tudo isso. Então é tudo bastante construtivo. É um acordo muito difícil. Onde está o principal obstáculo nessa conversa? Aí é que está. Os objetivos são tão maiores e os ganhos são tão grandes em termos de integração, escala, ampliação do fluxo de comércio, investimentos, absorção de tecnologias, fusões de empresas. Os ganhos são tão grandes que quando a gente vê os obstáculos, por exemplo, isso aconteceu quando conversamos com os argentinos. Os ganhos são enormes, nós podemos fazer uma área comum, chegou-se a falar até em moeda comum lá na frente, integração do grande mercado continental, né, sul da América do Sul. O ganho é tão grande quanto você vai ver qual é o obstáculo. Não, o obstáculo é que eles querem vender um pouquinho mais de vinho aqui e nós precisamos vender um pouquinho mais de leite lá. Então você vê que há interesses que podem ser contornados. A mesma coisa quando conversamos com os europeus. Com os europeus, o grande problema deles sempre foi ceder em agricultura, porque eles já são países industrializados, avançados, mas eles mantêm ainda proteção agrícola. Os Estados Unidos também subsidiam. Isso, para nós o interesse é total de fazer uma integração econômica, podemos vender a nossa agroindústria lá. Mas também vai ser um problema na negociação? Sempre é.
Então, eles, por exemplo, vão achar que nós temos que tirar um subsídio que possamos dar em crédito, nós queremos que eles tirem o subsídio. Isso é normal, isso está seguindo há mais tempo. O que eu acho interessante é que está ficando visível, ao longo de todas as nossas conversas, que os ganhos em escala, nas várias dimensões de cooperação tecnológica, de integração econômica, de investimentos, os ganhos são tão maiores que quando a gente vai conversar os detalhes e os obstáculos, a gente vê como eles são menores. Então você fala assim, bom, mas essa região aqui, como é que faz se o etanol entrar? Bom, vai criar algum desemprego nessa região. Mas e se em compensação você abrir para o nosso açúcar? Pronto, já manteve o emprego todinho na região e até expandiu, porque o mercado é colossal. Imagina a gente entrando ao mesmo tempo no Mercosul, na Europa e nos Estados Unidos com açúcar. Acabou. O açúcar e o etanol é o que deve sair. Açúcar e etanol tem alguns quiprocós, entendeu? Então tem o etanol com açúcar, aí tem a autopeças, que nós queremos mandar autopeças, mas aí eles têm que mandar também trigo. Nós aceitamos, né? Então eles falam assim, deixa o meu trigo entrar. Aí a gente fala, então deixa a minha autopeça entrar. Então, mas quando você vê, os ganhos são muito maiores, porque a escala é muito maior. Eles gostariam de mandar. Eles querem mandar o etanol para cá. O etanol de milho deles é mais barato. Só que nós temos nossos canaviais e nossa turma que trabalha na cana, lá no Nordeste. Então, só se abrir o açúcar para o Mercosul inteiro, para a Europa inteira e para os Estados Unidos também, aí tá bom. Todo mundo continua plantando cana e ainda planta até mais. Tem até mais. Vocês estão falando de algum cronograma, ministro? O que a senhora acha que vai ser? Olha, ficou amarrado o seguinte, o que era só um pensamento, agora é o seguinte, já estamos oficialmente começando as negociações com os Estados Unidos. Oficialmente, o que eu digo é assim, o secretário, quando nós terminamos, o secretário disse, olha, vamos falar com a imprensa, não vamos falar, como é que falamos? Aí o Marcos, nosso secretário, perguntou, oficialmente então já estamos em negociações? Ele, certamente, nós queremos isso. Oficialmente começamos a trabalhar. Quais os próximos passos? O próximo passo, todos os capítulos, na próxima novela, com o secretário Troilo.